Olá! A pergunta que nós escolhemos para responder hoje é: no curso Cérebro Sem Limites, vou aprender a ter memória fotográfica? Se não, onde posso aprender? Eu escolhi essa pergunta pela sua curiosidade. O treinamento Cérebro Sem Limites surgiu porque eu queria essa memória poderosa. Eu assisti uma apresentação na televisão onde um hipnotista fazia um experimento e fazia com que a pessoa lembrasse um texto que ela mostrou. Então ela mostrava um texto rapidamente e aí colocava a pessoa em transe e ela lembrava o que tinha lido, visto. Parecia que a memória dela se tornava extraordinária. Eu li alguma coisa a respeito e vi que havia essa possibilidade. Não, eu quero isso. Na época eu tinha uma dificuldade porque eu não tinha dinheiro para comprar livros e eu estava na faculdade de medicina e não tinha acesso a material didático, era a biblioteca, eram poucos livros, e eu queria melhorar isso. Eu queria poder olhar rapidamente e guardar esse material. Então essa foi a ideia original. Depois de muitos anos estudando, depois de muitas experiências, eu descubro o seguinte: memória é quando você guarda uma experiência, seja experiência sensorial, intelectual, de qualquer natureza, que você teve e quer reproduzir mais tarde. Bom, o cérebro é uma máquina feita de unidades. Essas unidades funcionam perfeitamente. Então, se você é capaz de ler um livro, você também é capaz de lembrar do que leu. Qual é o problema, então? O problema não é o cérebro, que o cérebro é igual. As características básicas dele são iguais para todos. O que impede você de lembrar? Você. Suas crenças. É mais ou menos assim. Eu sou burra. Não posso aprender matemática. Quando você faz essa afirmação, o cérebro obedece. Eu sou burra, não posso aprender matemática. Eu poderia dizer: o que impede você de aprender matemática? Você tem lesão cerebral? Você tem alguma deficiência orgânica? Se você não tem, você pode aprender qualquer coisa como qualquer pessoa pode aprender. O que é que limita você? É aquilo que você acredita ser, aquilo que você acredita possuir ou não. Então, quando uma criança se convence que ela é incapaz, ela torna-se incapaz. Para se tornar capaz de novo, ela precisa superar essa chamada crença limitante. Então, o problema não é lembrar ou ter uma memória. Todos nós possuímos. O que afeta é acessar essa memória. O treinamento Cérebro Sem Limites não se propõe a te dar memória fotográfica. Ele se propõe a lhe dar domínio de sua própria mente. Se você quiser usar esse domínio para melhorar sua memória, você pode? Sim. Você pode usar esse domínio para melhorar a sua concentração? Sim. Você pode usar o treinamento para fazer o que quiser. Qual é o limite do treinamento? Existe um limite inquestionável, que não pode ser ultrapassado e nunca vai ser. Chama-se vontade. O que você quer fazer? Porque nós podemos dizer muita coisa. Eu quero isso, eu quero aquilo. Você deu algum passo nessa direção? Não, então não quer. Isso é só uma coisa que você fala, tá? Querer é fazer, é ser. Então, no momento em que você acreditar que tem boa memória, você terá. Às vezes, o problema está nessa situação. Por que você acredita que não pode? Aí nós inventamos. Porque eu sou velha, porque isso, porque aquilo, porque minha mãe, meu pai. Quer dizer, se tivesse outro pai, você teria? Se você tivesse outra idade, você teria? Então, são desculpas que nós damos a nós mesmos para não realizarmos aquilo que nós nos propomos. Eu me lembro, a minha memória sempre foi extraordinária, eu trabalhei muito para que ela melhorasse, mas houve uma época da minha vida que eu comecei a notar, eu lendo, tinha que ler, tinha esquecido, e para mim era ler uma vez e pronto. Eu estava me distraindo muito, e eu estava na idade, e aí disse assim, nossa, a idade. Mas eu li muito material dizendo que isso não faz nenhuma diferença. Eu fiz um reexame, uma autocrítica, e descobri que o meu problema era outro. Era excesso de preocupação e não falta de memória. Então, a analogia que eu fiz em algumas palestras é a seguinte. Você tem um telefone caro, desse smartphone, e você consegue ver vídeo no YouTube com ele, tá?
e alguém lhe propõe vender um melhor, muito mais capacidade, mais memória, mais isso e mais rápido. Ok. Aí o vendedor ele demonstra essa capacidade, ele é incrível e abre um monte de programa para te mostrar, você compra e leva para casa. Chegando lá, você vai fazer o que você fazia com o telefone velho e ele fica devagar. E você diz, esse homem me enganou, me vendeu um telefone ruim. Você liga para o vendedor e ele diz assim, a senhora fechou todos os programas que abriu? Porque eu lembro da minha mãe dizendo, esse telefone gasta muita memória. Eu disse, mas não pode, ele tem muita memória. Não, ele acaba a bateria em poucos... Não pode ser um telefone melhor. Quando você vai ver, ela tem 20, 30 programas abertos e não fecha nenhum. Alguns deles rodam em off e gastam bateria, gastam conteúdo. O cérebro é a mesma coisa. Você tem um potencial de processamento. Quando você foca a sua atenção para realizar uma tarefa, você pega toda a sua energia, toda a sua atenção e põe nessa tarefa. Mas se você tiver 50 programas abertos em off, mais ou menos assim, você tem 15 anos e senta para aprender equação de segundo grau. Você senta lá, o que você tem na cabeça? Nada. Nada. Só aquilo. Ok, você tem 50 anos, resolveu fazer um supletivo e a sua aula é equação de segundo grau. Você está motivada, você quer, você sabe o valor do estudo. Ou seja, em termos de motivação, de ânimo e de interesse, você tem muito, muito mais do que aquela menina de 15 anos. Aí você senta lá para aprender equação de segundo grau e sente uma dificuldade imensa. É a idade ou os 50 programas abertos em off? Que programas? Será que eu deixei o gás aberto? Será que o dinheiro vai dar para pagar as contas? Será que meu salário vai vir no horário? Será que meu marido está me traindo? Será todos esses programas em off que estão rodando e você não tem consciência? Ou seja, quando você tinha 15 anos, era equação de segundo grau, mais nada. Agora que você tem 50, são um monte de programas em off. O que faria então o seu rendimento melhorar? Desliga todos esses programas em off e foca sua atenção no que está fazendo. Então eu descobri que o meu problema não era memória, nem era idade, era uma questão de foco. Eu estava com excesso de preocupações que estavam consumindo uma grande quantidade de reservas do cérebro, porque, não sei se vocês sabem, o nosso cérebro é multitarefa. Existem tarefas conscientes, existem tarefas inconscientes, você pode fazer conscientemente várias coisas ao mesmo tempo, e você pode fazer uma coisa enquanto outras estão rodando na inconsciência. Então, para resolver o seu problema, você precisa desligar a off e botar foco e atenção no que você está realizando. Assim, o nosso cérebro tem uma capacidade ilimitada. Por que você diz ilimitada? Porque não conseguiram definir quanto você pode aprender, qual a velocidade que você pode fazer alguma coisa. Toda vez que a gente acha que tem um limite, vem alguém e supera esse limite. Em termos orgânicos, anatômicos, funcionais, o cérebro é uma coisa só com a mesma capacidade. Qual é a diferença? A mente que está pilotando a máquina. Então, o que é que ajuda você a ter uma memória melhor? Acreditar que tem uma memória melhor. Até porque a pessoa que está participando de um show de hipnose e é escolhida como cobaia e faz ali uns prodígios de memória, não treinou nada, não aprendeu coisa nenhuma, ou seja, ela já tinha essa memória, o que o hipnotizador fez foi acessar. Então, se você aprender o que é que limita a sua memória, você pode retirar esse entrave, você pode aprender a acessar essas memórias pela ação da sua vontade. Espero ter respondido a pergunta. Para mim, ela foi útil, porque era um dos meus objetivos e eu o atingi plenamente. Fui estudar a respeito do que eu tinha que fazer e descobri que era uma questão de reprogramação mental. Espero que você consiga sucesso. Olá! Que bom que você ficou até o final do vídeo. Para colaborar com esse quadro do canal, basta me seguir no Instagram e deixar sua pergunta. Ela pode ser respondida em um vídeo por aqui mesmo. Conto com você e até o próximo vídeo.